Graça e paz, queridos. Graça e paz. Ah, tá viva. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós estamos aqui no versículo 28. Ainda estamos presos aqui, ou melhor, alicerçados aqui. Diz aí o texto, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Domingo passado nós falamos sobre o foco da pregação. Anunciamos e advertindo a todo homem. Qual era o assunto? Qual é o nosso assunto? O que nós temos que pregar? Nós estamos sempre atrás de novidades. Queremos coisas interessantes, coisas novas. Esse livro, Cristianismo Autêntico, é uma coletânea de mensagens de um dos mais queridos pregadores do século XX na Inglaterra. É chamado de O Doutor, é um médico. Foi médico do rei da Inglaterra. Médico durante alguns anos especial da equipe que cuidava do coração do rei, cardiologista. Depois ele foi chamado para o ministério. Perguntaram para ele assim, você sabe que o privilégio que você tem de cuidar do coração do rei, agora você vai virar pregador? Você consultou a sua família? Ele disse, não consultei carne e sangue, não. Eu tenho um chamado de Deus. Durante muitos anos este homem pregou o evangelho de Jesus Cristo, primeiro no país de Gales e depois em Londres, na capela de Westminster. E essas são mensagens que ele proclamou no ano de 1965. 65. São uma série de mensagens sobre o livro de Atos. Este livro só tem 3 capítulos. Isto é, ele só tratou dos 3 primeiros capítulos do livro de Atos. O outro livro que eu tenho dele, desse mesma coleção, esse é o número 1, tem mais 2 capítulos, mais ou menos da mesma grossura. E ele é um homem preciosíssimo. Então ele diz aqui o seguinte, o ponto de partida, a coisa fundamental, é que o cristianismo gira em torno de Jesus. Então ele está falando de Lucas. Lucas disse assim, já lhe escrevi sobre ele, e vou lhe falar mais sobre ele. Escreveu sobre ele no livro de Lucas, e agora está escrevendo no livro de Atos. Vou escrever mais sobre este homem. Ele gasta 24 capítulos no livro de Atos só falando de uma pessoa, Jesus. E ele passa mais 28 capítulos no livro de Atos falando de uma pessoa, Jesus. E quero falar mais sobre ele. O cristianismo não é um ensino, é uma pessoa. Não é tão somente uma perspectiva moral que deve ser aplicada na esfera da política. Você começa de uma pessoa histórica. Lucas era um legítimo historiador. Ele estava fazendo uma narração dos eventos e dos fatos que são ligados à pessoa de Jesus. O Senhor Jesus Cristo era o tema da pregação da igreja primitiva. Ele é o tema do Evangelho de Lucas. Ele é o tema dos Atos dos Apóstolos. E isso que tragicamente foi esquecido na época atual, 1965.
Ele está dizendo, isso é tragicamente o que foi esquecido na igreja. O que nos falta, dizem as pessoas, é a aplicação do seu ensino. Não, não! O que vocês precisam é conhecê-lo e entrar em relação com ele. Não se começa por seu ensino, começa-se por ele. Esta é a mensagem. Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O que o Senhor disse aos seus discípulos? Ser-me-eis testemunhas, testemunhas de uma pessoa. Não é me dareis testemunhas. Ele estava enviando estes homens para pregarem. Disse ele, vocês não vão simplesmente pregar o meu ensino. Vocês vão pregar a meu respeito. Vocês vão falar de mim. E ao lerem este livro de Atos, vocês verão que os discípulos de nosso Senhor sempre pregavam Jesus, a cruz e a ressurreição. Eles iam ter com as pessoas, lhes falavam sobre esta pessoa. Nisso consistia todo o ensino deles. Vocês nunca os verão partir de situações políticas ou sociais. Eles diziam, escutem, temos algo para lhes dizer sobre uma pessoa cujo nome é Jesus. Está vendo? Este homem está falando a coisa mais séria. O doutor sabia fazer diagnóstico e também sabia fazer terapêutica. Ele sabia como mexer com a coisa. Hoje a gente quer encher a cabeça das pessoas de uma porção de coisa. E como faz isso? Que técnica é essa? Minha gente, a salvação está numa pessoa, em Cristo. Se nós perdermos isto, nós perdemos toda a perspectiva da fé cristã. Como foi que a igreja começou com um punhadinho de homens e mulheres que foram invadidos pelo poder da vida de Cristo e que saíam contando para os outros, olha, eu conheço uma pessoa que pode resolver o seu problema, Jesus. Eles não estavam dizendo, olha, eu conheço uma técnica, um sistema. Eu tenho uma pessoa. Esta pessoa é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Irmãos, nós corremos o risco, eu todos os dias sou tentado a me distrair de Cristo, a tirar os olhos de Cristo e entrar nos ensinamentos, naquilo que é bonito, naquilo que é agradável. As pessoas gostam de técnicas e como é que faz. O pastor Thomas disse ainda há pouco que ele não nos chamou para um novo Sinai, para que nós saíssemos daqui, nascemos de novo e nos colocássemos no novo Sinai, um novo mandamento, uma nova lei. Ele nos chamou para um novo relacionamento com uma pessoa, com o Filho. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós falamos isto domingo passado, sobre a necessidade da igreja voltar aos seus fundamentos, voltar à pessoa de Cristo, comer Cristo, alimentar-se do pão de cada dia. Este pão de cada dia não é o maná que Moisés deu, é Cristo. É o pão que eu preciso comê-lo. Hoje nós queremos andar um pouquinho mais, quando ele diz assim, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Esta palavra, apanhada assim de sopetão, parece que é um conhecimento que nós vamos adquirir, mas não é. É toda a sabedoria que está em Cristo. Nós vamos ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, nos diz, ou nos mostra, os 4 pilares, ou os 4 fundamentos da pessoa de Cristo para o seu povo. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas vós sois dele, isto é, de Deus Pai, em Jesus Cristo,
o qual se tornou da parte de Deus 4 coisas. Primeira, me conta? Sabedoria. O que Cristo é? Cristo é sabedoria. O que Cristo é? Segundo, justiça. O que Cristo é? Terceiro, santificação. E o que Cristo é? Redenção. São 4 coisas importantes. Sabedoria é aquilo que ele é na sua essência. Justiça é aquilo que ele fez na sua obra na cruz. Santificação é aquilo que ele faz em nós, no nosso viver diário. E redenção é aquilo que ele fará quando toda a igreja estiver glorificada no final das contas. Cristo, ele é sabedoria. Esta palavra sabedoria, ela aparece no livro de Provérbios com letra maiúscula. Quando ela aparece com letra maiúscula, significa uma personalidade. Não simplesmente uma coisa, um acúmulo de conhecimento, mas uma realidade espiritual personificada. Vamos ler em Provérbios capítulo 8, versículo 1, que ele está chamando aqui 2 palavras que podem ser entendidas como as 2 pessoas da Trindade. As 2 pessoas do projeto da Trindade divina. O Filho e o Espírito Santo. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Não clama, porventura, quem? A sabedoria. A sabedoria falando. Esta sabedoria aí aparece com letra maiúscula, representando uma pessoa. Não simplesmente um acúmulo de conhecimento que você adquire com o tempo. Costuma-se dizer que os velhos são mais sábios do que as pessoas mais novas. Mas não é assim. Tem tanto velho hoje em dia com cabeça oca. Parece que não acumulou nada. Sabedoria é uma pessoa. Cristo. Ele é aquela pessoa que veio construir uma nova mentalidade. A maneira de ver as coisas do prisma de Deus, não do prisma humano. Vamos olhar aqui que ele fala desta sabedoria e o entendimento também aparece com letra maiúscula nas Bíblias de versão atualizada. Alguns entendidos, como o Dr. John Gill, diz que estas 2 pessoas, ou estas 2 colunas, não são Jaquim e Boaz, do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão, mas os 2 fundamentos que sustentam o Templo do Espírito Santo, a igreja. Quem são esses fundamentos? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles são os fundamentos da igreja. A sabedoria que vem para construir a igreja. Capítulo 9, versículo 1. Vamos olhar de novo aí, Provérbios 9, 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa. Vocês se lembram quando Pedro dá uma resposta para Jesus? Jesus pergunta assim: o que está acontecendo aí na conversa de vocês? O que vocês têm ouvido falar? Quando vocês andam aí no meio das pessoas, o que vocês ouvem falar a meu respeito? Aí as pessoas começavam a dizer: tu és Jeremias, tu és João Batista, tu és Elias. Ideias diferentes, é um dos profetas. Aí Jesus virou e disse assim: e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim: olha, Pedro, eu quero te dizer que tu és
um filho de João, e não foi você que inventou isso aí, não. Você é um homem inexpressivo. Simão, você é uma pessoa comum. Aliás, as duas expressões que Jesus disse, Simão, filho de João. Eu costumo usar isso, até falei lá em São Paulo, sexta-feira, que isto aqui é mais ou menos como em Portugal. Lá em Portugal dizem que metade da população chama Joaquim, a outra metade Manuel. Quando você chama Joaquim, metade dos homens ficam de pé. E quando você chama Manuel, a outra metade fica de pé. E mais ou menos isso seria no tempo de Jesus, Simão e João. Se chamasse Simão, um mundo de homem levantava. Se chamasse João, era outro tanto. Aí Jesus disse assim, Simão, filho de João. O que ele quis dizer assim, seu ninguém, filho de coisa alguma. Não foi você que disse nada. Você não teria capacidade de dizer isso. Isso aqui foi meu pai que contou para você. Isso é segredo dele. A palavra revelação. Foi meu pai que contou isso para você. Também eu te digo que tu és uma brita, um pedregulho, um pedaço de pedra. E sobre essa rocha que você acabou de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Olha aí, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E agora nós vemos aqui ele dizendo assim, a sabedoria edificou a casa, a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quais são as 7 colunas? Volto a dizer, John Gill, ou Matthew Henry, que são pensadores do século XVII. Eu gosto mais eu gosto mais dos exegetas antigos do que desses modernos. Quanto mais antigo, parece que estão mais perto do fogo. Eles pensavam com o pensamento de Deus. E eles estão dizendo, as 7 colunas são as 7 marcas da igreja na história da humanidade. A casa de Deus, a casa da sabedoria é a igreja de Cristo. Começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, fazendo uma espécie de caminhada na história. Aquelas igrejas que aconteceram na Ásia Menor, ali naquele local, foi apenas acontecimentos históricos, minúsculas igrejas, como nós aqui hoje, igreja de Londrina, aqui nesta casa da 76A, da Avenida Paraná. Se reúne um grupo, pode daqui a 100 anos não existir mais, se é que Jesus não voltou antes. Mas vamos imaginar, a igreja de Éfeso não existe mais, a igreja de Esmirna não existe mais, a igreja de Tiatira não existe mais, elas desapareceram. Mas elas têm o germe da história, cada igreja daquela, começando com Éfeso e indo até Laodiceia, ali estão os princípios da história da igreja. Éfeso é a igreja nascente. Esmirna é a igreja perseguida. Pérgamo é o casamento. Cada palavra dessa tem um significado. Quando Constantino, de certo modo, abriu as portas do Império Romano para que o Império casasse com a igreja se tornou adúltera, casando com Babilônia. É um casamento não participativo de santo com santo. A história de Pérgamo. Tiatira é o surgimento da igreja católica. Sardes é o protestantismo. Filadélfia é o avivamento. E Laodiceia é a nossa história. Tem que falar baixo. É a nossa história trágica. De uma igreja que tem dinheiro, tem ouro, de uma igreja que tem visões, de uma igreja que tem tudo que pode se dizer material, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, sem ter acolhida. Uma igreja ótima, mas de nada tem falta. O Salvador, o dono da igreja, o cabeça da igreja, está do lado de fora. Sabedoria é aquele que edifica a sua igreja. É verdade que em todos esses períodos nós tivemos
comportamentos iguais das 7 igrejas. Mas hoje a nossa ênfase é de uma igreja em que Cristo não é a ênfase. Onde nós temos a força de He-Man, onde nós tiramos a espada e ligamos lá no Kundalínico, a força da serpente, lá com o castelo de Grayskull, e buscamos a cabeça do gato, e fazemos com que o gato se torne um tigre poderoso. Vocês estão pensando que isso aí é invenção de Zé Ninguém? Isto é teosofia da mais legítima, saída da cabeça da serpente, através da Madame Blavatsky, por meio de Benjamin Creme, e invadindo as nossas igrejas, porque hoje nós temos o poder, damos ordem ao Senhor Jesus, com todo o potencial, ordena, decreta, pede ele é obrigado a fazer. Você quer ver na televisão? Liga qualquer canal. Qualquer um deles. O que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós estamos assistindo isso de camarote. Cheguei em São Paulo agora, estava lá com o Antoniel, capítulo no 28, lá de São Paulo, é TV Mulher? Não, TV Gospel. Que coisa! O homenzinho falando o poder, e o poder do carnê. O negócio funciona. Meu amigo, Jesus saiu da igreja. Cadê Jesus? Manipulação de massa, jogo de interesse. Onde é que está Cristo? Sabe o que ele estava falando aqui? Gnosticismo. Essa carta aqui é gnosticismo, combatendo o misticismo, o gnosticismo e os judaizantes. Vamos para Jerusalém, vamos reconstruir o tabernáculo, vamos para as festas do tabernáculo, misericórdia. Casca da banana eu jogo fora depois que eu estou comendo a banana. Aquilo já serviu. Não vou ficar com casca de banana. O judaísmo teve um propósito. Foi maravilhoso. Mas agora nós temos a realidade. A realidade espiritual é Cristo. Amém. O pão é Cristo. Aleluia. Eu estou disposto a perder a cabeça. Mas vocês vão ter que me escutar. O assunto é Cristo. A verdade é Cristo. O caminho é Cristo. É uma pessoa. Eu preciso me relacionar com Ele. Vamos parar com essa brincadeirinha de fazer de conta de religião. Maior inimigo da fé cristã. Vamos lá ver de novo o meu velhinho, que eu estou babando. Vinha babando no avião. Olha o que ele diz. Primeiro, então, o cristianismo. Ele estava dizendo o que o cristianismo não é. Primeiro, o cristianismo não é religião. Pastor Glênio é um imbecil, escreveu um livro sobre religião, a bandeira do inferno. Isto foi um jornalista de Belo Horizonte. Mas eu sou imbecil mesmo. Mas eu sou imbecil juntamente com a Bíblia. Um imbecil de Bíblia na mão. Religião é bandeira do capeta. Foi inventado por ele. Mas não sou eu só que digo não. Dr. Lloyd Jones, o maior inimigo do verdadeiro cristianismo sempre foi a religião. E isso é verdade hoje, como sempre foi. É a religião que confunde a mente dos homens e das mulheres. Eles estariam certos em rejeitar o cristianismo se ele fosse uma religião. Mas não é. O cristianismo não é uma religião estatal. Não é uma religião oficial em nenhum sentido da palavra. Todavia, essa é a ideia que muitos têm dele. Eles identificam a igreja simplesmente com o que acontece em algumas grandes ocasiões cerimoniais. Uma coroação, os funerais de um monarca, ou de um grande estadista, ou algum ato oficial. Está falando na Inglaterra. A Inglaterra tem muito disso.
Mas não é só para a Inglaterra, no Brasil também. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas geralmente pensavam na igreja em termos dos dias nacionais de oração. Não pensavam no cristianismo em nenhuma outra hora. Mas quando as coisas iam mal e nós estávamos perdendo cada batalha, havia então um dia nacional de oração. Contudo, isso é religião oficial e nada tem a ver com o cristianismo. Depois há também os que pensam na igreja cristã em termos de ocasiões formais, como cerimônia de batismo. Por exemplo, nasce um bebê e pessoas que talvez nunca tenham pensado no cristianismo durante anos insistem em que a criança seja batizada. Depois esquecem novamente tudo sobre a igreja. Ou há um casamento e um ofício religioso na igreja. Há um casamento, um ofício religioso na igreja. Muito melhor do que no cartório do registro civil. Há mais dignidade. Ou alguém morre e se diz que é necessário ter um ofício fúnebre na igreja. A igreja é então vista como uma instituição que provê o que é necessário quanto ao que chamamos de ritos de passagem. Igreja então vira um negócio aí intermediário, do consumidor, do produtor para o consumidor, diretamente para o inferno. Mas aí ele vai mexendo aí, mostrando o que a gente faz com a igreja. Mas nada disso é evangelho. Nada disso é evangelho. É um sistema de perpetuação, de negociação. Igreja é o lugar da manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Amém. E quando Ele quer. De repente eles estavam lá reunidos orando, Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles estavam lá batendo, ficaram 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde o dia que ele foi assunto até o dia de Pentecostes, 10 dias orando e nada acontecia, nada acontecia. De repente veio um som impetuoso do céu. De repente, Deus é que determina a hora, não somos nós. Nós não temos condições de mandar em Deus, é Ele que manda em nós. É Ele que determina. Mas nós temos que ficar ali, Senhor Jesus, eu não posso perder o foco. A sabedoria que constrói a igreja é Cristo. Irmãos, eu estou vendo cada coisa. Eu me arrepio. Eu estou ficando refém das minhas próprias ideias, dos pensamentos da modernidade. De repente a gente tem que tomar uma posição. Não! Chega! Tira de mim! Sai deste corpo! Esse corpo não te pertence. O princípio do mal. Está aí, senhor. Nós somos chamados por Cristo para uma intimidade com Ele, para viver com Ele e depender dEle. Não é para andar de GPS. Não é para andar com comando lá de não sei quem. É para andar com Ele. E aí Ele está dizendo, olha, esta é a sabedoria. Ah, meu Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, 22. 1 Coríntios 1, 21, 22. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Esta sabedoria que os gregos buscam é essa sabedoria da especulação. Mas ele falou de sabedoria de Deus que o mundo não pode conhecer pela sua própria sabedoria. Tem muita gente que é exegeta, que estuda a Bíblia, que estuda com perquirição, que põe livros, eu não estou combatendo, por favor. Eu estou dizendo que isso não vai satisfazer. Erudição não satisfaz o coração. O que satisfaz o coração é revelação, é relacionamento, é intimidade. Às vezes, um homem como Sinésio Pereira, aquele carroceiro que tinha aqui em Londrina, que pegava a sua carroça e chegava na porta dessa igreja, entrava
Antigamente não tinha esse coisa aí. Entrava, botava o cavalo dele amarrado aqui, debaixo dessa jaqueira, e batia lá na porta. Eu estava lá sentado, Sinésio Pereira. Ô irmão Sinésio, pastor Glenn, eu vim hoje aqui conversar com o senhor, vim orar com o senhor. Pois não, irmão Sinésio. Ele sentava lá e dizia assim, eu não sei ler direito, o senhor lê para mim. Leia Jeremias capítulo tal e tal. Aí eu lia o texto. Ele disse, o senhor essa noite falou comigo, que eu viesse dizer para o senhor aqui, que o senhor está perdendo tempo. O senhor está se envolvendo com muita coisa, a qual o Senhor Deus Todo-Poderoso não quer que o senhor envolva. Jesus me chegou esta noite e disse assim, vai lá e fala com o meu filho. Ele está muito impressionado com denominação, com homens, com estruturas, com coisas. E eu estou querendo que ele me conheça. E quando Sinésio falava, meu coração derretia. E eu chorava. Dizia, esta noite eu estava orando, pedindo a Deus que me falasse. E Deus mandou carroceiro. Não mandou um erudito. Não mandou um doutor. Me mandou um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem, quando Maria, sua filha, teve croup, e foi aqui na Santa Casa, e eles não tinham lugar para ela na Santa Casa. E foi no evangélico, e eles não tinham lugar para ela no evangélico. E foram lá no universitário, no HU, e não tinha lugar para ela. E enquanto ele ia para o universitário, Maria morreu. As placas de croup tomaram o pescoço, a garganta de Maria, e Maria morreu. E ele volta para casa, para o barraco dele. E chama o pastor da igreja dele e diz, pastor, vem ungir minha filha, para que Deus a ressuscite. Porque se ele já ressuscitou uma, ele pode ressuscitar minha filha. E o pastor disse, eu vou buscar. Naquele tempo não tinha a CESF. Eu vou buscar a funerária para a gente providenciar o enterro. E saiu o pastor, mais 2 presbíteros, e ele pegou Maria. Disse, Jesus, estou sozinho, mas Elias também estava sozinho. E aqui está Maria. Eu sei que está morta, mas o senhor já levantou defunto no passado, o senhor pode levantar hoje. E Maria botou aquela placona para fora. Maria está aqui para contar a história, morando bem aí no Ouro Branco. Ela já esteve aqui algumas vezes, tem 40 e tantos anos de idade. Você diz, isso é impossível. Impossível para você que é um incrédulo. Mas tudo é possível para quem crê. E eu fico com Sinésio Pereira, e não fico com esses eruditos. Ficam, meus amados irmãos, vocês sabem o que significa? É aqui, no grego. Gente, é o Deus que ressuscita defunto. É o Deus que salva pecador. Mas a minha mente não cabe mesmo. Quem foi que disse que coube alguma vez? Quem foi que disse que este Deus do impossível cabe na cabeça da gente? Não cabe. Mas eu estou falando de evangelho, eu estou falando de Jesus Cristo ressuscitado. Estou falando de um Deus que pode fazer coisas. E que muitas vezes eu orei e Ele não fez. E outras vezes eu orei sem fé e Ele fez. Quando aquela moça estava dando vacina, Leoni, eu vou dizer o nome, se vocês quiserem procurar, eu não sei se ela já morreu, mas ela era da Igreja Cristã do Brasil. Leoni, enfermeira, fazendo vacina lá na... Como é que chama esse negócio aí que tem boi? Que faz... lá na exposição. Eu estou com a cabeça ruim hoje. E ela de pistola na mão, aquele negócio ali... o povo entrando e ela pistolando todo mundo no braço. Vacina, não sei de quê. Tem uma época aí que tinha vacinando gente por tudo.
E vai de fasto, e o povo entrando, e ela numa pistola aqui, pistola aqui, pistola aqui, de repente, um pau roliço aqui, rolou o que? Pá! Em cima do meio-fio. Fratura, secção do ciático. Nomes, estou dando os nomes dos bichos aqui, todo mundo. Ela foi para Santa Cara, Dr. Pedro Garcia Lopes, operou-a. E depois, um dia, a Jovita está aqui. Está bem aqui? Não estou falando de hipótese. Telefonaram de lá dizendo assim, Leoni está paralítica, está chorando. Não queria um pastor. Você pode vir aqui? Eu não sou pastor dela, não sei nada. Fui lá. Quando eu cheguei lá, tremendo. Mulher que chorava. E eu, quando vejo mulher chorar, eu já fico... Para de chorar. Você me deixa apavorado. Aí ela chorando e eu aqui. Peguei um texto bíblico, a cura do paralítico. Fiz uma leitura e caiu mais rápido dali. Fiz uma oração, Senhor, o Senhor pode curar. O Senhor pode curar a Leoni, como pode curar qualquer coisa. E vapt, fomos embora. Passado uns dias, mais ou menos uns 3 ou 4 dias, telefonou. Foi aquela moça lá, a Jovita. Diz assim, pastor Glênio, Leoni está mexendo as pernas. Eu pensei assim, quando você tira o couro da rã, tira a rã depois de morta, ainda dá aqueles estertores. Onde é que vai ter nada? Está paralítico, o médico disse que estava paralítica. Está paralítica. Quer saber mais do que o médico? Mas não foi mais. 15 dias depois, aqui na frente, um pedestal, estudando Efésios. Não me esqueço daquele dia. Efésios capítulo 2, quando nós estávamos dizendo sobre o poder daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. De repente eu enxergo Leoni no meio desse corredor. Eu disse, Leoni, minha filha, é você? Ela disse, sou eu, pastor. Eu digo, agora sou eu que fico paralítico. Sou eu que vou aqui. Terminado o culto, nós sentamos aqui no primeiro banco. O que aconteceu, Leoni? Leoni, não sei, pastor. Tudo que diziam a meu respeito, aconteceu o contrário. Aconteceu, por que aconteceu? Não sei. Eu já estive lá junto com o irmão Flávio Monteiro, aquele menino que teve leucemia. Eu estava certo que Deus ia curar. Ele morreu nos meus braços dentro do hospital infantil. Foi a primeira vez que eu vi um espírito sair de um corpo. Você viu? Vi. Agora ninguém me pergunte como foi isso. Morreu nos meus braços. Como é que Deus faz? Não sei. Eu sei que Ele, Jesus, é a causa da igreja. Agora nós não precisamos acabar com essa história de ficar em cima de outras coisas. Nem mesmo o Pai é Cristo. Ele vai colocar tudo no trono do Pai. É Cristo. É pregar a Cristo. É anunciar a Cristo. Loucura, mas sabedoria, poder de Deus. Não é essa sabedoria dos homens, sabedoria de Deus. Esse Jesus maravilhoso, está interessado em fracassados. Alguém disse assim outro dia, aquele cara, referindo a você, aquele cara é um crápula, deixa ele lá na igreja. Esse moço Daniel. Isso é um picareta. Deixa esse picareta aí para Jesus fazer a obra. Jesus veio buscar picareta. Veio buscar prostituta. Veio buscar ladrão. Foi a especialidade dele. Buscar curva de rio. Tudo que não presta. Deixa os bons ir para o inferno por conta própria. Pastor Antônio Vieira, lá em Portugal,
conheceu essa verdade, está lá em Portugal, Alentejo, pregando numa igreja, cheio de ciganos. Hoje estava contando para minha sobrinha, ela se arrepiou. Os ciganos, você sabe o que cigano é? Cigano é cigano. Ele é tão inexpressivo diante de determinadas coisas que foram mortos 500 mil ciganos no tempo de Hitler e ninguém defendeu até hoje o cigano, só defende judeu. Cigano é inexpressivo, cigano é vigarista, cigano é safado, cigano passa outro para trás. E o cigano orando lá na igreja, pastor Vieira disse, o cigano orava e dizia: Jesus, tu sabes que eu sou mentiroso por natureza. Eu passo os outros por trás. Jesus, tem misericórdia desses ciganos, Jesus. Se o senhor não fizer a obra, quem vai fazer? Jesus, tem misericórdia desse cigano bandido. Oh, igreja, aí está certo. Não mascara, não finge que não é, porque Jesus veio buscar cigano. Cigano que não se engana, que não finge. Tem uma ideia de dizer assim: você não sabe quem eu sou, sei, e você também sabe. Você que está fingindo que é uma coisa. Esta é anunciar para que todo homem esteja sendo aperfeiçoado em Cristo. Em Cristo. Ele é a sabedoria. Nós vamos ler 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Coisa gostosa. Pregamos a Cristo, o quê? Poder de Deus, sabedoria de Deus. Onde é que está o poder de Deus? Em Cristo. Onde é que está a sabedoria de Deus? Em Cristo. Em Cristo. Nós nos perdemos muito na loquacidade das palavras. Deixamos de anunciar Cristo, especialista para a salvação das pessoas. Lembra-se que, vamos dar só uma voltinha, um pouquinho atrás, Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, no templo, nas casas. A minha versão ainda é muito mais específica, diz assim: de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Qual era o assunto deles? Jesus, o Cristo. Eu quero lhe falar de Jesus, o Cristo. Aquele que eu tive intimidade, que tenho intimidade com Ele. Aquele que conversa comigo. Aquele que me entende. Quero falar de vocês de um Salvador. Não de uma salvação. Não de uma técnica para ser salvo. Não de 4 leis nem 5 leis espirituais, mas de uma pessoa que pode nos salvar totalmente de nossa miséria. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 3. Colossenses capítulo 2, de 1 a 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Em quem, isto é, nele, estão entesourados, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos nele. Dr. Hermílio de Moraes disse, num artigo feito na Folha de São Paulo, que os dias do petróleo estão contados. Que as jazidas de petróleo estão chegando aos seus limites. A Serra Pelada já teve um grande, mas também está chegando, ficando pelada. Jazidas de bauxita tem um tempo. Jazidas de ouro, de pedras preciosas. O historiador Caio Prado Júnior diz o seguinte: o ouro fez buraco no Brasil, construiu as catedrais de Portugal e fez a economia da Inglaterra. No Brasil, só ficaram os buracos. Acabou! Tudo acaba. Eu quero que você agora consuma a sabedoria e o conhecimento que estão em Cristo. Coloque um tubo de sondar e de sugar e consuma o amor de Cristo. Vê se você consegue botar um canudinho, como você faz com água de coco, e chupa todo o amor de Cristo. E vê se você consegue esgotá-lo. Vê se você consegue esgotar a paciência de Cristo. Vê se você consegue esgotar a sabedoria de Cristo. Oh, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Tente esgotar Cristo. Este aqui não tem, as riquezas insondáveis de Cristo são impossíveis. Meu irmão, Madame Guyon, ô mulherzinha que Deus usou no Império, na França, no tempo de Luís XIV, Luís XV. Tentaram fazer tudo com ela, mas aquela mulherzinha ensinou uma coisa: vai conhecer o Cristo que vive em você. Conheça Cristo. Conheça a pessoa de Cristo. Hoje de tarde eu estava um pouco cansado. Disse, eram 4 horas, vou dar uma descansadinha aqui de uns minutos. Me deitei na cama, botei o telefone marcando para eu poder levantar, me deitei ali e disse, Senhor, eu preciso de descansar uns minutos. Fechei o olho, ele disse, que descanso, meu filho? O seu descanso é a minha presença. Eu irei contigo e te darei descanso. Não procure descanso em sono simplesmente. Procure descanso em mim. Vamos conversar. Eu fiquei deitado ali, minha esposa deitada do outro lado e comecei a conversar. Jesus, doce Jesus, aqui estou eu. Eu tenho que falar para a minha igreja hoje. O que é que eu vou falar para a minha igreja hoje? Falar de mim. Você não falou domingo passado? O assunto sou eu. Sou eu.
Continue falando. Aí fomos conversar nós dois. Aí daqui a pouco, levantei para me arrumar. Minha esposa disse, você descansou? Eu digo, descansei. Descansei nele. Ele é o meu doce, meu amado. Eu tenho me lembrado do meu velho pastor, Antônio Abuchaim. Quando ele se ajoelhava, ele dizia assim, meu amado, eu te beijo. Meu doce Jesus, eu te abraço. Eu te abraço no meu interior. Eu te beijo, meu Senhor. Tu és aquele que tens me aceito. E aí começava um doce comunhão com este Senhor. Tão gostoso. Irmão René, irmão Paulo Degueus, nós estávamos com ele, chegou um irmão e disse assim, pastor Abuchaim, o Dirceu está falando mal do senhor, diz que o senhor é homossexual. Estou dando nome para tudo agora, perdi a vergonha. Glória a Deus. Pastor Abuchaim disse assim, vamos orar. Baixou a cabeça e disse, Jesus, me vinga do Dirceu. Meu Deus, me vinga do Dirceu, Jesus. Faz ele nascer de novo. Faz ele encontrar o Senhor. Que ele te conheça. Que ele te conheça. Eu espero que o Dirceu escute essa mensagem. Ele ainda é vivo. Deus vai dar essa mensagem para ele. Senhor, salva o Dirceu. Tu és mais poderoso. Tu sabes que eu não presto, mas tu me levaste ali naquela cruz a morrer. Oh, Jesus amado, não se defende. Tu és a nossa defesa. Tu és o nosso amado. Ele é a sabedoria. Ele é o nosso tudo. Igreja, não se perca com as filosofias e vãs sutilezas, com as coisas que são bonitas, mas não edificam. Nós precisamos conhecer esse Jesus de perto. Obrigado, Jesus. Que o Senhor tenha paciência com a gente. Vocês entenderam? Domingo eu não estou aqui. Domingo eu vou estar, se Deus quiser, lá em Assunção, no Paraguai, com a Sandra e o grupo lá. Mas no outro a gente vai voltar. Deus quiser, para tocar nesse assunto. E nós somos aperfeiçoados nele, em Cristo. É aqui que está a nossa vitória. Amém. Não perca tempo com outras coisas, porque ele não desiste de nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.